Olá, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga que está acessando esse nosso podcast em alguma das nossas redes sociais à luz da Bíblia. Eu estou aqui para conversar com você um pouquinho sobre essa famosa frase dita no meio pentecostal e também no meio neopentecostal, e a frase é a seguinte: quem busca a Deus de madrugada encontra uma fila menor. Será que é isto mesmo que a Bíblia diz? Esse texto ele é baseado em Provérbios, capítulo de número 8, versículo 17, que diz o seguinte: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Primeiramente, você precisa entender que quando você abre a Bíblia para ler, você precisa identificar quem está falando. Porque Deus fala na Bíblia, o diabo fala na Bíblia, os anjos também falam na Bíblia, os demônios falam na Bíblia. Você precisa entender quem está falando e para quem está falando. Se você não tiver essa atenção, você vai começar a fazer uma salada com as coisas. Provérbios capítulo 8, versículo 17. Provérbios em si é um contexto, ele é dividido em várias partes e principalmente no capítulo 8 a sabedoria ela é personificada em uma mulher. No capítulo 9 já é como uma mulher louca e por aí vai. Se você não entender o que o livro também quer dizer, o que ele significa, você começa a fazer uma salada. E ali em Provérbios capítulo 8, versículo 17, quem está falando é a sabedoria. Para você ter uma noção de que não é Deus que está falando, o texto ele começa dizendo o seguinte, que eu amo os que me amam. Ora, Deus não ama só quem ama Ele. Se você for pegar outros textos que falam sobre amor nas Escrituras, João 3,16, aquele texto também diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, aquele texto de Romanos, enfim, você vai ver que é totalmente contrário. E Paulo nos ensinou a comparar a Escritura com a Escritura. Se a gente começar a pegar textos isolados, daqui a pouco nós vamos estar judaizando a igreja, vamos estar fazendo um montão de coisa na igreja que não é para nós, que não se refere a nós. Portanto, quando se fala em oração, Jesus deixou palavras abundantes, principalmente entra no teu quarto, fecha a tua porta e olha que em Israel os quartos não tinham porta. Jesus estava falando que nós precisamos ter um lugar para oração, um momento para falar com Deus. Isto pode ser a hora que for, pode ser o lugar que for. Em João capítulo 4, versículo 23 e 24, naquele diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana, ele deixou bem claro que não existe lugar mais sagrado, totalmente em contrário ou em contraste com Deuteronômio capítulo 12, de que o templo era o lugar sagrado para o povo fazer tudo. Então o que nós temos hoje é uma organização em um novo tempo em que o Espírito Santo molda a igreja ao próprio local que ela está. Tem coisas que nós podemos fazer aqui no Brasil que em outros países nós não podemos fazer. E você tem que ter a noção de que a Bíblia ela é atual em todo tempo e em todo lugar. Paulo falou para os varões levantarem as mãos santas. Paulo falou também que ele orava em línguas, ele orava também com a mente. Ele disse também que era para orar sem cessar, em todo tempo, em todas as circunstâncias. Meu irmão e minha irmã, Deus não está preso a lugares nem horários para que Ele possa ouvir o seu povo. Aqueles que têm esse costume, essa tradição de orar de madrugada, continuem fazendo, mas também não podem se sentir mais espirituais do que aqueles que não fazem, porque Deus não estabeleceu local nem hora. E quando Deus falou, a minha casa será chamada casa de oração, naquele momento também Jesus estava se referindo ao templo, não é? Estava se referindo ao templo. O templo foi derrubado no ano 70. Começamos uma nova aliança. Então Deus não habita mais só em um lugar. Hoje nós representamos o templo. Então a Bíblia diz, Jesus foi bem claro quando ele disse, olha, quando o Espírito for, eu e o Pai faremos morada em vocês. Então Jesus está dentro de nós, Jesus está entre nós, Jesus está conosco quando nós nos congregamos,
estamos na igreja, né, naquele local, no templo onde você congrega, na sua denominação. Deus também está no céu. Portanto, Deus não está limitado a tempo, a lugar ou hora para ouvir os seus servos. Que isso fique bem claro, porque há pessoas que estão dizendo que Deus só ouve de madrugada, só ouve melhor de madrugada. E você não deve se sentir inferior espiritualmente porque as pessoas dizem isso, porque não tem base bíblica, tá bom? Fique com a Bíblia, que aí todas as suas frustrações vão cair por terra em contraste com aquilo que os homens acham. Quero aqui concluir dizendo que a Bíblia tem sempre a resposta. Manejar bem a palavra é o dever de todo crente, principalmente de todo obreiro. Faça isso. Deus nos abençoe.